Eu estava vendo um corte de um vídeo shorts do podcast Três Irmãos, no qual estava sendo entrevistado um rapaz que dizia que a esquerda precisava aceitar que está em crise e ela não sabe o que fazer, qual a solução, né? E logo de cara me identifiquei muito, achei interessante, apesar de não conhecer o rapaz, né? Eu não conhecia, e me identifiquei porque é exatamente isso que eu venho falando isso há tempos. E eu vou além, a esquerda não só está em crise, tem que aceitar que está em crise, como ela também está em crise de identidade, né, do que é ser de esquerda, porque ela veio sofrendo várias transformações até chegar à esquerda liberal, né, em sua maioria. E também é que ela, como massa, ela morreu. Né? É uma esquerda morta como massa. Ela não existe como massa. E eu venho falando isso há muito tempo. Então eu fui descobrir que o nome desse, depois eu fui ver, o nome dele, ele é um filósofo, pesquisador, e o nome dele é João Francisco. Depois fui ver um pouco do podcast completo, eu vou deixar o corte aqui na descrição, mas são 4 horas de podcast, eu não consegui assistir, eu assisti pouco, mas deu para ter uma ideia. Ele não é marxista, mas está mais próximo do marxismo, né? E ele se considera socialista, só que ele atua mais na área da filosofia, né? Da filosofia mais do que na política. Enfim. Então, assim, eu queria fazer um desabafo, pessoal. A única coisa que me faria desistir de falar de política, de politização, de querer conquistar mentes e corações, de querer, sabe, ir à luta, sabe, é a esquerda liberal, né, que é composta por maioria, né, que é a esquerda gratiluz, a esquerda que não consegue entender o que é ser de esquerda. Ela, infelizmente, ela domina a esquerda, que já é minoritária, né? Já é minoria. E ela estraga, ela endireita, ela é uma esquerda direitosa, que veio sofrendo várias transformações durante décadas, até chegar nesse tipo de coisa. Isso tem a ver com a realpolitik, com o pragmatismo, com a esquerda institucional, né? Com a comunicação. Então, o que me faz desanimar de falar de política, não estou falando que eu vou desistir, mas o que me desanima é isso. É essa falta de confrontamento. Porque a gente tem um sistema de governança de conciliamento. Ceder, renunciar, mas não obter confronto, não obter nada em troca. E o que a gente tem em troca é pouca coisa. A política institucional é redução de danos. Os caras vão lá, fazem absurdos, coisas que não deveriam nem estar no governo, coisas extremas, né, que eu não preciso citar agora, e vai lá a esquerda institucional e faz uma redução de danos. Nem sempre é redução de danos. Muitas vezes a gente acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque eles dominam a porra toda, o Congresso, a porra toda, a política institucional, a comunicação, né? E as big techs, que são de direita, o Congresso, a política institucional, essa política do governo de conciliatória, de conciliação, ela vai minando, vai apagando o que era a esquerda tradicional, o que era a esquerda. A gente não deveria nem falar de esquerda radical. Eu não gosto de falar radical. Não tem radical, é uma esquerda só. Beleza, tem a moderada e tal. Né? Dentro tem os anarquistas, os marxistas, os trabalhistas, os socialistas, etc, etc, etc. Beleza. Então, o que vai desanimando é ver a fragmentação, a segmentação dentro da esquerda radical, né? Eu gosto de chamar de raiz, que engloba vários. Você vê o esquema identitário que por toda a direita, da extrema-direita, dominando a esquerda pequena burguesa, a esquerda social-liberal, né? A esquerda liberal.
E isso vai enfraquecendo a luta. Quanto mais você bota comunistas, mais, assim, 3 comunistas para 5... Com 2 comunistas saem 5 partidos. E vai rachando, vai rachando, vai rachando, vai rachando. Isso é outra coisa que me desanima. São dogmáticos, não conseguem conviver com divergência, pequenas divergências. Vamos fundar outro partido. Eu não defendo liberdade restrita de expressão, pô, vamos fundar. Eu não defendo o Rui Costa Pimenta, vamos fundar outra. Eu não defendo esse negócio da UP, vamos fundar outra. Eu não defendo isso, vamos fundar o partido. E aí perde toda a força política, perde toda a unidade política, perde toda a comunicação, perde toda a força, o capital político. E aí quem domina é a direita. E essa esquerda liberal que está muito mais próximo da direita do que da esquerda. Eu não posso considerar isso de esquerda. Essa esquerda não me representa, essa liberal. Eu não, se isso for de esquerda, eu não me represento. Então, número 1, o domínio, a despolitização e o domínio da esquerda liberal. Isso já me desanima muito. Eu sou uma gota no oceano. Essas bolhas marxistas no YouTube são uma gota no oceano. Podem ter milhões de inscritos, milhões de coisas, são bolhas no oceano. Número 1, é isso. Número 2, a comunicação. Né? O método. A gente não domina a comunicação. Né? Faz barulho, tem pouca coisa, mas não tem estratégia. Né? O identitarismo marxista, como o João Francisco veio falar no vídeo, se preocupa muito em ser marxista, mas não exerce uma estratégia, um esquema para isso se pôr em prática. A fragmentação, a rachadura, os rachas na esquerda radical, que deveria estar dominando a esquerda, que deveria estar conquistando mentes e corações, deveria estar fazendo estratégias, deveria estar se unindo em pró do centralismo democrático de Lenin, deveria estar usando, pelo menos, eu sei que é o século XX, é outro tempo e tal, mas deveria estar pegando, olha, pô, deu certo ali e tal, são outros tempos, beleza, vamos fazer a brasileira, somar, eu estou aqui para somar, por isso que eu não sou partidário, estou aqui para somar, pegar as coisas boas de cada um e fazer uma união democrática, fazer uma união, né, um centralismo, podemos dizer assim. A gente vai entrar, vai ter líderes, vai ter coisas, a gente vai eleger e o resto vai ter que aceitar essa unidade, virar uma coisa, unidade, né? Uma unidade política. Mas o que a gente vê é o contrário. Eu vou botar aqui o vídeo do... Eu não sei se vai dar tempo. Ele fala o seguinte, cara. Vou botar o vídeo. A minha primeira colocação foi entrar na esquerda, topar isso, se dizer próximo a esse campo no século XXI, deveria estar acompanhado com a aceitação de uma crise. Veja, um sujeito de direita passa do século XX para o XXI sem muitas turbulências. Entende? Assim, bom, ele teve ali um pouco de crise em 2008 e tal e coisa, mas assim, o sistema está de pé. Aquilo que ele defende está posto. Agora, o sujeito que se posiciona à esquerda, acho que a primeira coisa, e as pessoas muitas vezes menosprezam esse tipo de coisa, sabe, Robertinho? As pessoas, elas acham que isso é não fazer nada, né? Mas eu acho que a primeira coisa é parar com esse tipo de auto-engano, de achar que nós temos as respostas, e olhar para o fato de que está meio morta mesmo. Olhar para o fato de que é uma crise mesmo. De que nós não sabemos o que fazer. De que talvez nós não saibamos. Sim. Não é assim? É olhar para é sentir primeiro essa crise. Tratar de forma real assim, o que tem hoje, né? Isso. É assim, o que fazer? Não sei. Não sei o que fazer. É assim, e como é que a gente vai saber o que fazer? Bom, primeiro reconhecendo que nós não sabemos o que fazer.
Né? Porque aqueles que dizem que sabem muito bem o que fazer estão por aí rachando o partido ou se entregando pro centrão. Né? São esses que dizem que sabem o que fazer. Né? Assim, mas é isso, assim. Para você olhar para todos os partidos da esquerda radical, assim, o que acontece com todos eles? Todos não param de rachar. Assim, alguns não param de diminuir faz 20 anos. 3 comunistas numa mesa, sai 5 partidos. Pois é, e veja que muitas vezes alguns comunistas dizem isso como se fosse digno de orgulho. Não é assim? E aí, bom, uma esquerda mais liberal, uma esquerda mais moderada, não, nós é que sabemos o que fazer, né? Nós fazemos realpolitik, né? Nós que fazemos... Bom, o que é que estão fazendo? 4 anos de governo Lula. De lá para cá, o bolsonarismo se enfraqueceu a ponto de não ser mais uma ameaça para a democracia? Não. Tanto é que o representante é fraquíssimo e é expressivo. Não é assim. Então, veja, o primeiro ponto, e aí isso ferve em um tipo identitário, entende? Né? Daí porque eu também insisto nesse termo identitário. Isso ferve, isso é uma angústia inaceitável para o identitário. O primeiro ponto é aceitar uma crise pelo campo todo. A gente não sabe o que fazer. É isso, cara. Aí vocês falam, não, uma política institucional tem a esquerda lá. Ela é redução de danos. Ela é redução de danos. É política de conciliação, é política de entrega. Olha aí quanto tempo demorou para fazer a escala 6x1 e ainda vai discutir no Senado ainda. E aí o presidente do PT fala, pô, não, calma, a gente tem que discutir ainda a escala 6x1, o fim da escala 6x1. Porra, vai discutir o quê? Então a gente vai dando passos de tartaruga. A galera governante, ela não, é porque a gente sabe da realpolitik e é isso que tem que fazer, porque a galera domina tudo, sim, domina tudo. E como mudar isso? Como é que você vai botar uma esquerda dentro do Congresso? Politizando as pessoas. Quem politiza as pessoas? Elas são as big techs. O que elas são? De extrema direita. Elas são colônia. Elas são colonizadoras. Como é que ela vai politizar alguém? O trabalhador chega cansado, ele não quer saber. Ele vai absorver o que vier primeiro. O que vem primeiro? É o think tank da extrema-direita. Ele vai ser politizado, ele vai ser coisa para ser um reacionário. Então, o método de comunicação, para mim, a principal coisa é a comunicação, para mudar isso. O governo não se comunicou com o povo, o povo não sabe o que o governo fez. São 100 anos de governo de direita e 20 anos de esquerda. Vocês consideram isso de esquerda? Quem é de esquerda não pode considerar 20 anos de social-liberalismo de esquerda. Né? Tem programa social, tem, mas não é um capitalismo muito menos predatório. É um capitalismo um pouco predatório. E com seus lobbies capitalistas, enfim, com seus lobbies infinitos. Né? Então não tem espaço para a esquerda. Então, com o povo politizado, tudo isso iria ser diferente. O governo já deveria ter acabado com o bolsonarismo. Isso é raso. Isso é uma coisa... Como é que querem mudar o país se não conseguem nem acabar com essa seita maldita? Né? Que a gente vê que vai ganhando mais força. 4 anos dá? Dá. 4 anos dá. Dá para fazer muita coisa. Não, a gente precisa de 100 anos para provar a fim da escala 6x1. Porra, é isso que a gente está falando. Mudanças estruturais, confrontamento, enfrentamento é uma coisa que não teve. Por isso que a gente vem agora com facho, intentona facho, em golpismo direto, é golpe atrás de golpe, é não sei o que, é colônia, é falta da soberania, é não sei o que. Então, tudo isso vai desanimando. E a gente fica aqui igual maluco, querendo politizar, que não dá visualizações, né? Não dá engajamento.
a gente é como se fosse a gente estivesse enxugando gelo. É uma gota no oceano. E eu me sinto assim. Não só eu, vários. Vários. Gente muito maior, gente grande. Né? Eu não sou grande, mas gente grande em termos de engajamento. E não consegue, sabe? Uma coisa interessante que ele aborda é a identidade marxista. Quando ele fala essa questão do identitário, não é o identitarismo em geral, é o identitarismo marxista, isso que ele estava falando no vídeo. Então hoje a gente vê que a preocupação primordial dos marxistas é quererem parecer ser marxista, mas sem de fato adotar uma estratégia ou esquema para pôr em prática essa teoria marxista. Isso que ele falou, concordo em número e grau. Número e grau. Não quero generalizar, mas os youtubers, não estou generalizando, veja bem, os youtubers são, na maioria, enxuga bolhas, enxuga gelo de bolhas, melhor dizendo, né, das bolhas. Fazem barulho e tal, mas não tem nada, não tem absolutamente nada na prática. Pelo contrário, estão indo para as eleições burguesas. Não sou contra, é melhor ter eles lá, né, o Humberto, o Elias, o Jones, melhor ter eles do que ter um delegado fulano por aí. Né? Só que o que acontece? A comunicação deles, a estratégia deles é através do entretenimento. Isso é uma coisa que não funciona. Tem muita gente séria, tanto na institucional, quanto na militância, quanto na militância e tal, nos partidos. Tem muita gente séria, mas a maioria que está esse barulho marxista, né, nas redes sociais, parece que eles estão dominando tudo, não tem nada a ver com isso. Eles lidam muito com entretenimento e isso vai virando cirandeiro, isso vai se afastando cada vez mais. Outra coisa que ele fala é a estratégia do centralismo democrático na visão de Lenin. Né? O que eu falo aqui o tempo todo? Né? Não no linguajar técnico marxista, é a comunicação. Isso tem que chegar. Os primeiros livros de Marx e Engels, depois veio Lenin, os primeiros eram o quê? Panfletagem. Aquele manifesto, aquelas coisas, é panfletagem. É distribuição, é União Soviética nos anos 20, 30, é panfletagem, sabe? E a galera absorveu isso. O que o cara trabalhador vai absorver aqui? Ele vai ser de direita, ele vai estar lambendo botas da burguesia, né? Ele vai defender privatização, ele vai defender, vai ser um reacionário, vai aprender a odiar a esquerda, vai aprender a ser anticomunista. Né? Eu, quando não era politizado, eu era politizado da direita. Eu achava que era o vilão, nós éramos os vilões. Né? Então, como adotar isso no século XXI? É isso. Para encerrar, que esse vídeo vai ficar muito longo, não temos uma organização, tanto a radical quanto a moderada. Não temos organização, não tem internacional, não tem uma estratégia de comunicação, certo? Acredito que o Jones tenha lá a sua estratégia, e até acredito. Mas qual seria a estratégia? A gente está no momento de questionar, a gente não está no momento de afirmação, a gente não está no momento de materialidade, um tempo de concreto, de uma coisa concreta material. Essa filosofia, esse questionamento filosófico do João Francisco é exatamente isso. Você vê muito barulho no entretenimento, mas você vê pouca coisa séria na prática. Ele está falando da organização marxista, do projeto marxista, do projeto da esquerda. Tanto a radical quanto a moderada não tem projeto, não tem coisa. Ela vai sendo pautada pela extrema-direita, pelo Congresso, e vai reduzindo danos. Não tem como dar 20 passos à frente. Ela vai segurar, vai dar mesmo assim, vai dar 5 passos para trás, vai retroceder, mas vai dar um passo à frente. Entende? É pouca coisa.
Então, primeiro, esse mindset da realpolitik, do pragmatismo, né, que só governa desse jeito, que só governa governado pela direita, pelo Congresso, pelo Centrão, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Para isso acabar, as pessoas têm que ter consciência social e de classe para saber o que elas devem lutar. Isso é a realidade de luta da classe trabalhadora. Então, desanima muito a gente não ver isso, a gente só enxergar a ausência disso. Certo? É isso. Eu não me identifico isso com essa esquerda liberal porque ela quer manter o sistema, ela se alegra em viver nesse sistema, né, capitalista, imperialista, etc, etc. Né? Então, tá tudo bem, tá tudo bom, porque é um povo que só pensa no seu raio de diâmetro. Fora dela, não é coletivo. Né? É um povo que pensa individual. Né? E a esquerda foi se endireitando tanto que ela é individualista. Né? Ela é mais individualista do que coletiva. Os princípios da esquerda raiz, para começar, é você pensar coletivamente. Para começar. Então a gente vê que a gente está muito errado. Problema identitário, né? Identitarismo esquerda, como esquerda, né? E a gente não sabe, a gente não tem projeto, não tem nada concreto, não tem nada de enfrentamento, não tem nada... Revolução, esquece. Né? Esquece. É isso. Todo dia eu tenho vontade de desistir. Todo dia. Tem muita gente séria, tem muita gente combativa sim, mas a gente conta nos dedos praticamente. Né? Eu tenho muita vontade de desistir, mas a realidade é essa. Eu não estou aqui para agradar todo mundo, né? Não estou aqui, eu sei que esse assunto enche o saco. Pouca gente vai assistir esse vídeo, com certeza, porque ninguém está interessado nessa merda. Mais um motivo que todo mundo é individualista. Né? Ninguém quer saber de politização, ninguém quer saber de porra nenhuma. Quer saber de levantar uma bandeirinha, achar que o lulista ele é o suprassumo da esquerda, que o que a gente tem hoje é o suprassumo da esquerda, foda-se todas as esquerdas, foda-se as revolucionárias, quem quer mudança estrutural. Eu tô feliz, eu tô ótimo aqui com essa merda de Brasil, com todo mundo fudido, passando fome. Eu tô bem. Eu não quero mudar muito, não quero que todo mundo fique bem, não. Eu quero que poucas pessoas, principalmente da minha família, possam prosperar. Mas agora vem com esse papinho aí de socialismo, que todo mundo vai ficar bem, que todo mundo sei o quê. Isso eu não quero, não. Para mim, o que me interessa é isso aí. O que vai acontecer? Não vai ter mais Lula. Vão escolher de última hora Erika Hilton, Haddad ou Boulos. E a merda vai continuar a mesma de sempre. É isso. A gente vai estar sempre falando as mesmas coisas. O Brasil vai mudando de 4 em 4 anos. Né? Tudo vai se desfazendo e vai sendo reconstruído novamente. Isso é um atraso, isso é um retrocesso. Por isso que a gente defende a mudança estrutural. Isso é um dos princípios da esquerda. Por isso que eu não gosto de falar radical. Não tem radical. Radical é uma coisa que vem para o mal. Radical é uma coisa que você vai fazer e vai fazer um mal, o diferente. Não tem diferente. A gente quer desenvolvimentismo. A gente quer desenvolver, a gente quer evoluir, a gente quer superar o obsoleto. É isso que a gente quer. São 40 anos, mesma merda, os mesmos problemas. Eu não vou ficar aqui sendo repetitivo. Obrigado por assistir, tamo junto na luta. Quem puder contribuir no Pix, agradeço. Dá uma força aí, deixa o like, ajuda o engajamento. Comente aí embaixo. Tamo junto na luta, valeu, falou.